O ciclo circadiano, também conhecido como ritmo circadiano, é o mecanismo pelo qual o nosso organismo se regula entre o dia e a noite. A partir dele, nossos processos fisiológicos são comandados para que o nosso corpo consiga acordar, sentir fome, estar ativo, ficar com sono e assim por diante. O período de 24 horas, ou seja, o dia completo, é o que vai ditar o nosso ciclo circadiano. É por esse meio que os organismos do planeta Terra, tanto animais quanto plantas, se adaptam à vida, cuja intervenção do Sol e outros fatores ambientais provocam ciclos de luminosidade e escuridão. O relógio interno que todos nós carregamos estabelece o ritmo do nosso corpo durante o período de um dia, regulando nossas atividades diurnas e noturnas. Determina uma série de comportamentos como o horário do sono, o estado de alerta e atividade e o momento quando acordamos. Os grupos que vamos apresentar são os peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e aves. A glândula pineal ou epífise é a produtora do hormônio melatonina, que está relacionado aos ciclos circadianos e outras funções, como a reprodução. Esta glândula, uma glândula endócrina, produz hormônios que são liberados e transportados na corrente sanguínea para diversos órgãos-alvo. E cada grupo animal tem diferenças e semelhanças em seus ciclos circadianos e funcionam de maneira distinta ou até mesmo similar entre eles. Embora um grande relógio circadiano chamado mestre, como visto no sistema nervoso central de mamíferos, ainda não tenha sido identificado nos peixes, há evidência indireta que sugere que um oscilador que induz a luz está presente no cérebro dos peixes. Possuem órgãos de relógio fotossensíveis relacionados ao sistema nervoso central, que inclui a glândula pineal e a retina. O estudo das características do ciclo circadiano dos peixes ainda vai contribuir para uma melhor compreensão dos principais mecanismos que envolvem as funções de seu relógio circadiano. Os dados acumulados até agora mostram que o repouso nos peixes tem semelhanças fundamentais com as manifestações comportamentais do sono nos vertebrados superiores. De forma análoga ao sono dos mamíferos, os peixes apresentam um rebote compensatório de repouso, reduzindo a atividade locomotora e aumentando os limiares de excitação após um período de privação de repouso. Isso sugere que os peixes exercem um controle homeostático sobre o comportamento de repouso. Além disso, o descanso em peixes, regulado pelo sistema circadiano, pois a redução periódica da atividade locomotora e o aumento do limiar de excitação são mantidos na escuridão constante e ocorrem durante a noite. O sistema circadiano em peixes e anfíbios compartilham várias características com outros vertebrados não mamíferos. A mais saliente delas, no nível fisiológico, é a presença em vários tecidos de osciladores circadianos, independentemente fotossensíveis e autossustentáveis. Os osciladores circadianos que regulam a síntese de melatonina na pineal e na retina são os mais extensivamente estudados. Em particular, em anfíbios, tanto a retina quanto o complexo pineal são fotossensíveis,
e exibem secreção circadiana de melatonina. Além disso, os melanóforos da pele são responsivos à luz e representam um modelo exclusivo para estudar um relógio circadiano periférico. A organização circadiana dos répteis é de natureza multioscilatória. As retinas, a pineal e o olho parietal contêm relógios circadianos. De particular interesse há a observação de que o papel que essas estruturas desempenham varia consideravelmente entre as espécies e dentro da mesma espécie em diferentes estações. Outra característica notável desta classe é a redundância de fotorreceptores circadianos. Retinas dos olhos laterais, pineal, olho parietal e o cérebro todos contêm fotorreceptores. Os ciclos de luz são vitais para a saúde dos répteis, e é por isso que uma iluminação adequada é fundamental para o manejo de qualidade. Também é muito importante para a termorregulação de répteis. E como os répteis não conseguem controlar a temperatura do corpo, é importante que tenham um relógio biológico correto. É um método selvagem e natural de manter o tempo que ajuda a regular o que é normal e o que não é. Em um estudo recente, se descobriu que os lagartos controlam seus relógios biológicos pelas células em seus olhos. O relógio circadiano de mamíferos consiste em loops de feedback negativo e feed-forward positivo, que consistem em eventos de transcrição, tradução e pós-tradução. Acredita-se que existam dois tipos de relógio funcionando no corpo: o mestre, que reside no hipotálamo e oscila em conjunto com o ciclo claro-escuro, enquanto os relógios periféricos ocorrem nos tecidos periféricos e são influenciados por outros fatores ambientais, como a alimentação. O sistema de cronometragem circadiano parece mais complexo em pássaros do que em mamíferos. Em mamíferos, o marca-passo principal está centralizado nos núcleos supraquiasmáticos, enquanto que nas aves, o marca-passo envolve a interação entre os osciladores pineal e hipotalâmico. A função do relógio biológico em aves permeia todos os aspectos da biologia, como vigília, função visual, canto, padrões migratórios, orientação, padrões sazonais de reprodução, canto e migração. Todas estas são mudanças diárias do sono. As bases moleculares dos relógios delas são altamente conservadas e é provável que os mecanismos moleculares das aves sejam semelhantes aos expressos em mamíferos, incluindo a espécie humana. Especificamente, a compreensão dos mecanismos moleculares, fisiológicos e comportamentais subjacentes à coordenação temporal desses processos e comportamentos complexos em aves nos dirá mais sobre a cronobiologia humana também, porque como os humanos, e ao contrário dos modelos de roedores de laboratório padrão para relógios biológicos, as aves apresentam uma orquestração complexa do comportamento circadiano, que controla os padrões diários de sono.